Meus irmãos, aqueles que podem, fiquem de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Verso de número 30. Marcos, capítulo 6, verso de número 30. Marcos, capítulo 6, verso de número 30. O texto bíblico diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu, também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Só até aí. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós damos graças ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa sós. Em nossos momentos de tristeza, tribulação e angústia, o Senhor se faz presente. No nosso momento de fraqueza, o Senhor vem e renova o nosso vigor, renova as nossas forças, e nós damos graças ao Senhor por isso. Mas mesmo assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Usa a Tua palavra para guiar os nossos passos, ó Deus, para corrigir os nossos rumos. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós mais uma vez e fala aos nossos corações. Que eu não venha ser, ó Deus, um empecilho para a manifestação da Tua palavra, que eu não venha ser uma pedra de tropeço na interpretação da Tua palavra, mas que o Senhor, agindo conforme o poder do Teu Santo Espírito, possa estar me usando nessa manhã para falar aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, por amor do Teu nome. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O tema que eu sugeri para essa ministração, meus irmãos, é Jesus, o pastor que sacia fomes, e é no plural mesmo. Nós vamos ver nesse texto que Jesus, ele é o Deus que mata fomes. Quando nós falamos disso, de fomes, nós imaginamos uma fome de comida, de uma fome material mesmo, biológica. É quando o estômago ronca, né? E quando a gente fala de fome, a gente imagina logo alimentos. Só que Jesus, ele vem não para saciar apenas esse tipo de fome. Ele vem para saciar todas as nossas fomes. Então nós vamos falar hoje de uma fome relacional, de uma fome da ignorância e de uma fome, obviamente, natural.
Eu sei que esse texto, você já ouviu pregações diversas a respeito desse texto, é um texto clássico, né? Em que os pregadores eles vão falar de fé, e realmente o ponto alto dessa passagem é de fato a multiplicação. Jesus está dizendo aqui que Ele é Deus mesmo e que Ele sacia a fome do seu povo. Realmente, o ponto alto desse trecho que nós lemos é a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu gostaria de acrescentar alguns detalhes que às vezes passam despercebidos aos nossos olhos. Eu gostaria de acrescentar esses insights ao seu coração. Nós temos fomes, e as fomes, elas não são só de alimentos. Nós temos fome de estética. Nós não gostamos de bagunça, pelo menos você não deveria gostar. Você deveria gostar da sua casa arrumada, organizada, isso traz beleza. Nós temos uma necessidade organizacional. Aquele que vive no meio da imundícia, ele tem problema. Não é natural. Quando Deus cria o cosmos, Ele coloca ordem e beleza em toda a criação. Nós vamos nos lembrar que Jesus, Ele vai dizer ao seu povo para eles não se preocuparem com o que a vez de vestir ou comer. Aí Ele vai pegar uma planta, uma flor, e vai dizer, olha, nem Salomão se vestiu conforme a beleza dessa flor aqui. Nem Salomão se vestiu. Então nós temos muitas fomes. Nós temos fome de estética, nós temos fome de alegria, nós temos fome de prazer. Nós temos muitas fomes. E o nosso Deus é esse Deus que sacia as nossas fomes. Deus é aquele que sacia todo o ser humano de uma maneira extremamente completa. Deus é aquele que nos sacia, meu irmão. Ele é aquele que preenche os vazios que nós sentimos. Nós só encontramos plenitude e contentamento nele. Não nas coisas materiais, mas somente nele. Ele é a fonte de todo o contentamento. E quando nós voltamos os olhos aqui para o verso de número 30, o relato que nós temos é: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Aqui nós temos a primeira fome que Jesus mostra, que é uma fome relacional. Os discípulos, vocês vão se lembrar nas mensagens anteriores, os discípulos eles são enviados de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Nesse inteirinho, Jesus recebe a informação de João Batista, ele foi preso, então nós temos a narrativa, foi que o Atos pregou na semana passada ou nas anteriores, né, se não me engano. E o Júnior pregou, né, na verdade. E nesse inteirinho, João Batista é morto, então os discípulos voltam. E eles voltam entusiasmados. E aqui há o ponto da fome relacional, porque o texto vai dizer que ao encontrar Jesus com alegria, eles relatam tudo quanto haviam feito e ensinado. Os discípulos, eles então oram a Jesus. A conversa que os discípulos têm com Jesus é uma oração. Oração é isso mesmo. Oração é falar com Deus. Oração é falar ao povo, é falar com alguém. Isso é oração. E os discípulos, nessa relação, eles chegam até Jesus e oram a Jesus, contando tudo o que eles haviam feito e ensinado. O que os discípulos estão comentando com Jesus é as suas alegrias e as suas tristezas, a sua aceitação e a sua rejeição. O que os discípulos estão comentando com Jesus é a autoridade em expulsar demônios e curar enfermidades. Em um texto paralelo, Jesus vai dizer, olha, vocês não se alegrem por causa disso, não. Se alegrem primeiro por o nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Se alegrem pela salvação, não por essas coisas, mas eles chegam contentes. Meus irmãos amados, aqui a gente precisa entender um ponto importantíssimo. A oração é fundamental para a vida do cristão. Não existe cristianismo sem relacionamento com Deus, ou seja, sem oração. A oração é fundamental. Os discípulos, eles estão orando a Jesus, se relacionando com Jesus. Quando nós falamos de oração, nós não chegamos para Jesus e contamos a Ele as nossas alegrias. Não é assim? Pelo menos a maioria de nós chega para Jesus só em teor de petição. A gente nunca chega para Jesus dizendo, Senhor, nossa, que alegria o Senhor me deu. Que alegria o Senhor me deu porque o Senhor fez isso, ou porque eu vi no momento ordinário uma planta, ou o nascer do sol, ou o pôr do sol. Ontem a lua estava maravilhosa, eu não sei quem conseguiu contemplar.
mas a gente não tem o costume de conversar com Jesus, de orar a Jesus, mostrando completamente tudo. O que os discípulos fazem aqui? Eles contam tudo, exatamente tudo. E nós temos esse problema, nós não contamos tudo para Deus, nós contamos apenas os nossos problemas. Mas nós temos exemplos claros nas Escrituras e variados de homens que oraram. Por exemplo, Daniel orava 3 vezes por dia. Temos o inspirador livro de Salmos, que são livros de orações. Jesus, ele orava muito, o Deus Filho orava muito ao Deus Pai. E ele nos deu, inclusive, um modelo de oração que nós seguimos aqui na igreja. Paulo também nos instrui a orar sem cessar, o tempo inteiro. Só que nós não temos esse costume, nós não temos fé para orar. A gente acredita que, ao orar, nós estamos lançando palavras ao vento. Nós não cremos que Jesus, de fato, está presente ouvindo. Assim como esse relato histórico aqui, que os discípulos estão orando a um Jesus vivo, que está do lado. Nós não costumamos crer ou ter fé suficiente para acreditar que, durante o nosso período de oração, Jesus está ali do lado. Exatamente do lado. E não importa onde você está. Jesus está do lado ouvindo, meu irmão. Eu estava folheando mais uma vez os livros de Edward M. Baldes, que é uma autoridade em oração. Ele é frequentemente citado, e eu tenho uma coletânea de livros dele que fala a respeito de oração. Estava folheando para pegar alguns trechos que eu havia marcado, e o irmão Lourenço, ele tem uma frase que o Baldes coloca em seu livro, e a frase é assim: a nossa santificação não depende de mudanças ou obras. Atenção para isso, tá, irmãos? Vou repetir. A nossa santificação não depende de mudanças ou obras, mas em fazer essas coisas por causa de Deus, quando geralmente fazemos por nossa causa. Meu tempo de trabalho não é diferente do meu tempo de oração. A oração nada mais é do que o senso da presença de Deus. O nosso irmão Richard Cécio, ele diz: a literatura é inimiga da espiritualidade se não for mantida sob forte mão. O que ele quer dizer com isso? Muitos trocam o seu momento devocional pela leitura. Fracassam na espiritualidade. Muitos deixam de orar e acham que a leitura vai compensar o momento de oração. Falham na espiritualidade. E o nosso irmão Richard vai dizer que a literatura ela é inimiga da espiritualidade se ela não for mantida sob pressão, com forte mão. Se você não equilibrar os seus momentos devocionais de leitura bíblica e oração, meu irmão, a sua vida espiritual será ou continuará sendo um fracasso. A oração, ela deve fazer parte da nossa vida diária. Oração pressupõe dependência total de Deus. Aquele que não ora é independente. Aquele que não coloca diante de Deus a sua vida em oração, mostrando dependência, é um orgulhoso, um altivo, acha que vai dar conta do dia segundo as suas próprias forças. Na prática, é que o homem que não ora, a mulher que não ora, faz, demonstra. Henry Martin diz: deixe-me queimar por Deus. Afinal, entre tudo que Deus estabelece, a oração é o maior de todos. Que eu seja um homem de oração. Meu irmão, nós deveríamos lamentar a nossa falta de vida de oração. Nós deveríamos nos arrepender amargamente. Nós deveríamos nos humilhar, porque nós não conseguimos orar como convém. E a atenção que eu chamo para os irmãos nesse pequeno trecho, dessa pequena fome que Jesus sacia aqui de seus discípulos, que é a fome relacional. Eu gostaria que você se arrependesse da sua vida autônoma. Eu gostaria que você se arrependesse dessa vida de achar que você pode vencer o dia sem Jesus. Que você pode fazer o seu trabalho normalmente sem Jesus. Que você não precisa orar a Ele, pedir graça e sabedoria para vencer os desafios diários do seu trabalho. Eu gostaria que você se arrependesse disso. Nós precisamos desse arrependimento. Nós não conseguimos viver sem Jesus. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Não dá. Nós não podemos viver uma vida autônoma de Deus. Não dá. Nós não podemos ficar cometendo esses pecados.
nós precisamos nos voltar a orar humildemente ao Senhor. E como nós fazemos isso? Primeiro nós temos que organizar a nossa vida. Nós precisamos de um cronograma, meu irmão, diário. Você vai lá, que hora que você acorda, que hora que você deita, começa a escrever o tempo, você tem que encontrar esse tempo para orar, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Não importa, mas você tem que organizar a sua vida. A vida de muitos irmãos é completamente desorganizada. Perca de tempo em smartphone, em redes sociais. Nós perdemos muito tempo nessas paixões que nos dominam e não no amor a Deus em oração. Nós precisamos organizar isso. Insira a devoção, a oração nesse momento devocional e faça dele um hábito. Não desista, ore sem vontade mesmo. Ore não querendo orar, cante louvores, mas tenha um momento para que isso vire um hábito. Não falhe, meu irmão. Transforme o seu momento devocional em um hábito. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira fome que Jesus sacia. Verso de número 31. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós para um barco, para um lugar solitário. Jesus instrui aqui os seus discípulos, olha só que interessante, a descansar. Sim, é necessário descanso no ministério, não é do ministério não, tá, irmãos? Você não pode abandonar o ministério e descansar não, você descansa no ministério. A vida ministerial ela não acaba. Você é chamado a ser testemunha do início ao fim. Você não vai chegar, vou parar de ser testemunha agora para descansar, vou me isolar do mundo. Isso não existe, meu irmão. Você descansa no ministério e não do ministério. Jesus, ele percebe que seus discípulos, eles não tinham nem tempo para comer. Olha que interessante. E Jesus não é aquele pastor que fala assim com você: olha, descanso é só no céu. Já ouviu? Eu já ouvi muito isso. Não, descanso, não, trabalha aí, trabalha para a igreja. Descanso é só no céu, irmão. Perde sua família, perde sua esposa, você não tem energia para nada. Não, perde seu tempo aí, descansa é só no céu, descansa é só no céu. Aqui parece que Jesus está dizendo o contrário. Olha que interessante. Jesus está percebendo que seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Aí ele chama seus discípulos à parte e diz: não, calma aí, vamos para um lugar solitário. Aí eles começam a olhar o lugar, não tem lugar. Aonde que eles fossem, o povo iria. Só que Jesus fala assim: não, então vamos fazer o seguinte, vamos ir para um barco, e a gente vai para o meio do mar. Aí pronto, aí a gente descansa. Se a gente for para o monte, lá o povo vai estar. Se a gente for para o vale, lá a gente vai estar. Para o deserto, aonde a gente for, vai ter gente precisando de ajuda. Aonde a gente for, vai ter gente precisando de conselho. Aonde a gente for, vai ter gente precisando de alguma coisa. Mas nós precisamos descansar. Nós somos seres humanos, precisamos de descanso. O que Jesus faz? Vamos para o meio do mar, num barco a só nós. E eles então vão para o barco. E eles descansam. Eles encontram um lugar solitário. Meus irmãos, o descanso, ele existe como um cuidado de Deus para a sua vida, meu. Sabe o que os hiperativos têm a sensação? Os hiperativos têm a sensação de que quando eles estão descansando, eles estão perdendo tempo, perdendo dinheiro, eles estão perdendo alguma coisa. Só que em Deus não. Em Deus o descanso, ele é algo produtivo. Você não está perdendo nada, meu irmão. Aqui o descanso é eclesiástico, tá? Descanso eclesiástico. Mas contextualizando, nós vivemos esse ativismo religioso, né? Muitas igrejas, elas colocam seus fiéis para trabalharem de segunda a segunda, de 7 às 7 da noite, e eles não estão nem aí. Nós somos contra esse ativismo religioso. Nós não queremos lutar aqui para enriquecer a igreja e o pastor. Na maioria das vezes, os pastores fazem isso para que a igreja cresça, a fim de que a sua receita também cresça. Esse não é o fim, principalmente da nossa igreja, a Igreja Redenção. Esse não é o fim. Nós não temos o objetivo de enriquecer ninguém aqui. Muito pelo contrário. Nosso objetivo é fazer com que o reino de Deus cresça. Ele é o pastor das ovelhas.
mas nós somos contra o ativismo religioso. O que nós temos que fazer então? Nós temos que organizar as nossas vidas. Nós temos tarefas que devem ser cumpridas, nós temos responsabilidades sociais, responsabilidades familiares que precisam da nossa atenção. Nós não podemos rejeitar a família, meu irmão, porque se você rejeita a sua família, você se torna pior do que um infiel. A sua família, ela precisa de você, o seu trabalho, ele precisa de você, a igreja, claro, precisa de você também, mas tudo com ordem. Nós não podemos negar isso, nós não podemos fazer da fé um movimento comercial, como as outras igrejas fazem por aí, como as igrejas que têm televisão, que têm momentos da televisão, de rádio, na sua maioria fazem. Nós não podemos e não vamos fazer da igreja um comércio. Mas eu não poderia deixar de falar também de um outro ponto. Aqui Jesus está falando de um descanso enquanto se produz no ministério. Mas eu não poderia deixar de falar do ídolo da nossa cidade, que é um ídolo escravizador, que é o ídolo do trabalho. E aqui eu falo de um trabalho secular mesmo, um trabalho natural. Deixa a igreja de lado um pouco agora olha para o seu trabalho. Você, meu irmão, precisa descansar do seu trabalho. João, como que eu sei que eu preciso descansar do meu trabalho? Eu te dou algumas pistas. Primeiro, você está muito cansado para orar a Deus. Segundo, você está muito cansado para amar a sua esposa e amar os seus filhos. Terceiro, você está muito cansado para ir para a igreja aprender, não está? Pois é, meu irmão, você construiu um ídolo na sua vida. É isso. Você tem adorado um Deus na sua vida. E esse Deus não é Jesus Cristo. Atenção, Deus tira um povo escravizado no Egito. Trabalhavam de sol a sol, de segunda a segunda. Deus tira eles do Egito e entrega o sábado para eles. Descansa. O trabalho era um trabalho aos deuses, por isso eles não poderiam descansar. Mas quando o verdadeiro Deus os resgata, Ele diz, agora eu cuido de vocês. Não é vocês que cuidam de mim, vocês não precisam trabalhar para mim. Sou eu que trabalho para vocês. Então, no sábado, vocês descansam, porque nesse descanso sou eu que cuido de vocês. Nós precisamos de descanso, meu irmão. Veja, organize a sua vida. Porque se você estiver trabalhando acima do limite, o limite da adoração a Deus, do amor a Deus e do amor ao próximo, você está construindo um ídolo no seu coração que precisa ser derrubado. É questão de tempo para você abandonar a igreja, é questão de tempo para você abandonar a Deus, abandonar a sua família e abandonar consequentemente a igreja. É questão de tempo. Isso a gente tem vários casos assim. Irmãos que não vêm na igreja no domingo porque trabalham até tarde no sábado. Está aí, vai morrer, se já não estiver morto. Vai morrer espiritualmente, vai abandonar a fé. É questão de tempo. Então cuidado com isso, muito cuidado com isso. Nós temos problemas no casamento que são feitos por causa do excesso de trabalho, problemas com os filhos, mas o descanso em Deus não é um descanso para não se fazer nada, mas esse nada, ele é um descanso produtivo. Não fazer nada glorifica a Deus, meu irmão. Não fazer nada, o descanso glorifica a Deus, você precisa descansar e glorificar a Deus nisso. Amém, meus irmãos? Verso de número 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui nós temos a segunda fome que é saciada. Atenção, Jesus ele se compadece de uma multidão que o persegue. Atenção para isso aqui, porque isso aqui é interessantíssimo. Nem todos os que perseguem a Jesus são discípulos de Jesus. Atenção para isso. Por quê? Porque esse povo aqui, na sua maioria, eles estão perseguindo Jesus por causa de seus sinais, por causa de seus milagres, por causa de seus desejos, na qual eles querem que sejam satisfeitos. Mas eles não são ovelhas, eles não são discípulos. A ponto de Jesus, quando desce do barco e vê a multidão, ele olha a multidão e diz, são ovelhas que não têm pastor. Olha só que interessante. Existem homens e mulheres que perseguem Jesus. Existem homens e mulheres, atenção, que vão na igreja todo dia, que fazem campanhas, que fazem longas orações, mas não são discípulos de Jesus.
não fazem nada que Jesus manda fazer, não obedecem os seus mandamentos e os seus conselhos, vivem perseguindo a Jesus a fim de ter os desejos do coração saciados por Ele. Às vezes quer ficar rico, às vezes quer ficar poderoso, às vezes quer ficar famoso. Muitas pessoas perseguem a Jesus e não o seguem, a ponto de Jesus olhar para essa multidão e ter compaixão dela, e dizer: são ovelhas que não têm pastor. Você já viu uma ovelha sem pastor? Uma ovelha sem pastor, ela é horrorosa, meu irmão. Ela é suja, ela é magra, ela é desnutrida, ela é feia. Não há beleza numa ovelha sem pastor. Aí quando Jesus olha para uma grande multidão, de mais de 5.000 pessoas, ele olha e vê o quê? Tristeza, feiura, a ponto dele dizer: essas ovelhas, elas não têm pastor. E ao contrário do que muitos acreditam, porque muitos acham que o ministério pastoral é você fazer visita para todos os irmãos e entregar a cesta básica. Só que não é o que Jesus faz aqui, atenção para isso. O ponto fundamental não é entregar a cesta básica, nós sabemos que isso é importante, nós sabemos que isso faz parte do caráter cristão. Mas Jesus, quando olha para uma multidão de ovelhas que não tem pastor, o que ele faz? O texto diz: passou a ensinar-lhes muitas coisas. Perceba, Jesus vê uma multidão sem instrução, sem pastor, se compadece dela, mesmo conhecendo os corações. No texto paralelo, esse povo começa a seguir Jesus e começa a fazer de Jesus um negócio. Aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês estão vindo atrás de mim? Não é por causa do sinal que eu fiz que mostra que eu sou o Messias, não. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês viram multiplicando o pão e vocês querem que eu faça de novo para saciar a fome de vocês. Eu não vim para saciar a fome de vocês. Texto paralelo, você pode ler lá, João. Nós passamos por esse texto quando nós expomos o Evangelho de João, né? Mas perceba, Jesus começa a ensinar. Agora eu chamo sua atenção para cá. Muitos irmãos não seguiriam a Jesus, perseguiriam a Jesus, porque eles odeiam ensino, odeiam doutrina. Tem muitos irmãos que acreditam que você não precisa estudar a Bíblia, que você não precisa vir no estudo bíblico, que você não precisa aprender sobre doutrina. Por que entender sobre soteriologia? Por que entender sobre ramartiologia? Por que eu tenho que entender sobre essas coisas? Não, essas coisas a gente deixa para lá. São os espiritualistas. Tem esse povo, tem as seitas aí espalhadas, onde a palavra de Deus não é pregada, onde o ensino não é feito, e estão lá rodopiando, todos espirituais, achando que estão cheios de Deus, sem um pingo de doutrina. Como que Jesus caracterizaria esse tipo de pessoa? Ovelha que não tem pastor, não tem ensino, ovelha feia, cheia de manchas de pecado, não tem doutrina, despreza o ensino. Mas a primeira coisa que Jesus faz quando vê um povo que ele diz que não tem pastor é ensinar-lhes. Agora eu chamo sua atenção, meu irmão, porque você tem que viver uma vida cristã de aprendizagem eterna. De fato, no céu você também vai aprender. Não acha que você vai chegar no céu e vai ter o conhecimento completo de Deus e de todas as coisas. Não vai, meu irmão. Você é finito, Deus é infinito. Você precisa aprender doutrina bíblica. Você precisa sair desse comodismo intelectual seu e aprender Bíblia, meu irmão. É pela transformação, renovação da mente que os seus caminhos irão mudar, que você vai entender os pecados na qual você carrega, para você abandonar eles. É a partir do ensino, não de cesta básica sendo entregue, não de uma conta de luz ou água sendo paga. Se você não participa de ensino, meu irmão, você corre um sério risco de andar errante como ovelha sem pastor. Você corre um sério risco de viver uma vida cristã extremamente triste, cheia de dores, porque você não consegue aprender e mudar a rota, mudar o caminho. Muitos cristãos vivem uma vida triste porque não conseguem entender, compreender os seus próprios atos, compreender as suas próprias atitudes. Nós não podemos ser esse tipo de ovelha, irmão. Ovelha que não tem pastor. Você tem pastor. E eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando de Jesus. Você tem pastor, você precisa aprender dele. Você precisa ouvir os conselhos dele, as doutrinas dele. Amém, meu irmão?
Essa é a segunda fome. Não busque a Jesus como se ele fosse um gênio da lâmpada mágica. Não despreze o ensino de Jesus. Não viva uma vida cristã mirrada. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 105, número 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Jesus, ele ensina, ele é o mestre, é ele quem endireita os nossos passos, é ele que transforma o nosso coração, que nos dá esperança, força, contentamento, confiança. É Jesus. É nele que nós encontramos o saciar da fome intelectual. É só nele. Essa é a segunda fome em que Jesus sacia. Verso de número 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. O que nós temos aqui? Nós temos a responsabilidade que os discípulos carregam. Os discípulos identificam um problema. E qual que é o problema? Está ficando tarde, Jesus. E esse povo não tem que comer não, e é muita gente, viu? É muita gente, então despede, para de ensinar, já deu a hora, bateu no relógio lá, manda esse povo embora, senão eles vão morrer pelo caminho aí. E o deserto é perigoso. Aí Jesus diz assim, ó, verso 37, porém ele lhes respondeu: dê-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Olha só o que Jesus faz. Jesus os prova. Sim, dá-lhes vocês de comer. Jesus faz com que os discípulos pensem em todas as possibilidades humanas, em todas as possibilidades para suprir a necessidade deste povo. Atenção para isso. Então ele diz: dá vocês de comer. Vamos comprar pão. Cadê o Judas? Judas estava roubando, possivelmente estava roubando uma hora dessa. Cadê o dízimo e a oferta do ministério? Vai lá, pega dinheiro e vai comprar. Vamos suprir a necessidade desse povo. Aí a resposta é: nem 200 denários daria para comprar pão para esse povo aí. Não dá, não tem dinheiro, Jesus. Olhou no gasofilaço da igreja? Olhou, não tem não? Tem não, não tem um irmão rico aí não? Para suprir a necessidade? Não, não tem não. Então vamos ver se vocês têm pão, e tem pão, vamos ver se tem. Aí eles dizem: não, nós temos 5 pães e 2 peixes. É encontrado com um menino, né? Aqui não narra isso, mas João narra esse fato. Encontram com o menino, eles trazem: olha, Jesus, temos isso aqui. Ordinário. Jesus esgota completamente todas as possibilidades dos discípulos em fazer a boa obra. Atenção para isso, tá? Eles trazem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus toma eles. Agora, gostaria de chamar sua atenção para cá. Meu irmão, Deus, às vezes, Ele vai fazer você esgotar todas as suas possibilidades para suprir a necessidade de outro. Atenção para isso, tá? Deus, quantos centavos você tem na sua conta, irmão? Um parente ficou precisando de dinheiro, cirurgia, quanto que você tem? Preciso de ajuda, meu negócio está falindo. Vai todo mundo passar fome, nós vamos ser despejados. Quanto que você tem, meu irmão? Você vai ajudar com o que você tem, porque Ele vai esgotar o meio ordinário. Antes de fazer o milagre, Ele vai esgotar o seu meio ordinário. O que você tem? O que você tem para servir? O que você tem para dar para o outro? Para suprir a necessidade do outro? O que você tem, meu irmão? Você não pode fugir dessa responsabilidade. E Deus quer que você seja responsável pela vida do seu irmão. Não como Caim. Deus chega para Caim e diz: onde está teu irmão? Caim diz: e sou eu guardador do teu irmão? Você é guardador do teu irmão, sim. Você tem responsabilidades para com seu irmão, sim. Você precisa saber como que está a vida financeira do seu irmão, sim. Ah, João, a gente não vai estar se intrometendo demais. Não vai estar se intrometendo. Isso é amor, meu irmão. Nós somos chamados a amar com amor fraternal. O seu irmão de sangue você deixaria passar fome? O seu pai e sua mãe você deixaria passar fome? Você não se importaria com as necessidades do seu pai, sua mãe e seus irmãos? Nós não somos chamados a viver uma vida isolada. Somos contra o isolacionismo. Você foi chamado a viver uma vida comunitária. Tem tudo em comum, alegria e tristeza. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A sua riqueza vai suprir a pobreza do outro irmão, sim.
Deus quer que você esgote as suas possibilidades. Deus quer que você esgote as suas finanças em amor do outro. Quantos pães tens? Temos só isso aqui, ó. 5 pães. É pouco? É pouco. Esse é o ordinário? É o que dá para fazer? É o que dá para fazer. Jesus pega, manda todo mundo se sentar de 100 em 100, 50 em 50. Ele pega o pão, olha para cima, o texto vai dizer que ele olha para cima e agradece a Deus pelo ordinário. E aqui, obviamente, eu não posso deixar de falar. Meu irmão, você tem agradecido a Deus pelo pouco que Ele tem te dado? Pelo ordinário? Às vezes você queria comer uma picanha, mas você só tem arroz. Você levanta seus olhos aos céus e agradece? Não. Na maioria das vezes nós somos muito ingratos. Muito ingratos. Paulo vai dizer em tudo dai graças. Nós somos muito ingratos. Nós nos acostumamos com a fartura. E quando falta alguma coisinha a gente se desespera, a gente fica triste com Deus, mas a gente não percebe o cuidado dele no meio ordinário. Meu irmão, se você tem o ordinário para sobreviver, seja grato a Deus por isso. Jesus pega o ordinário, pães, 5 pães e 2 peixes, agradece a Deus pelo meio ordinário e faz o milagre. Aqui está o ponto alto desse texto, tá? O ponto alto é Jesus é Deus. E Deus sacia a fome de um povo, mesmo esse povo sendo um povo rebelde. Deus é aquele que sacia a fome do seu povo, que supre as suas necessidades. Jesus é esse Deus. Jesus é esse Deus que usa a igreja, que usa o irmão para levar uma cesta básica quando você precisa. Sim, esse é o Deus da igreja. Jesus é o Deus que faz com que a igreja avance para suprir as necessidades de um povo que está passando por aflições e tribulações. Sim, esse é o nosso Deus. O povo de Deus não passa fome, irmão. No reino de Deus não há fome. No reino de Deus há equidade. Paulo vai dizer aos Coríntios, aquele que colheu muito, supra a necessidade daquele que não colheu nada. Estou parafraseando. Versão João Paulo Leocádio, 2025. Esse Deus não deixa com que um habitante de seu reino passe fome. Nós temos obrigações, uns para com os outros. Mas nós temos essas obrigações, e essas obrigações elas também podem ser feitas de maneira individual. Você tem responsabilidades, mas a igreja ela também tem responsabilidades. A igreja tem responsabilidade com a comunidade, ela tem responsabilidades para com os seus membros. A igreja ela não é uma ONG, ela não vive para dar cesta básica. Aqui nós estamos na terceira fome, mas ela abençoa, ela cuida de órfãos, viúvas e pobres em suas tribulações. A igreja tem esse compromisso de cuidar do seu povo. Amém, meus irmãos? Portanto, o dízimo e a oferta que você dá serve também para este fim. Não é para enriquecer pastor, não é para fazer um crescimento desordenado à parte de pobres, órfãos e viúvas. Não. O crescimento da igreja ela tem que acontecer de maneira saudável, abastecendo, cuidando de todos, missionários, pobres e viúvas. Infelizmente, meus irmãos, abre aspas, nós não temos caixa suficiente para isso ainda, mas se Deus quiser, em nome de Jesus, nós teremos orgulho em Deus de estar fazendo todas essas coisas, de estar ajudando em missões, enviando ofertas para missionários, para que o Evangelho continue sendo pregado em todo o mundo, e nós temos esse desejo, e se Deus quiser, nós faremos isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. De maneira individual, você que pode fazer o bem e não faz, você peca. Nós somos chamados a fazer boas obras, nós somos chamados, mediante a salvação de nosso Senhor, a viver essas boas obras o tempo inteiro. Aí a igreja ela tem essas responsabilidades. E Deus deseja que nós nos esgotemos com todas essas possibilidades naturais. Nós não podemos também, meus amados irmãos, desprezar a oração, de maneira nenhuma. Quando todas as suas possibilidades naturais são esgotadas, meu irmão, ore pedindo a Deus um milagre. Sabe o que costuma fazer, por causa da nossa pouca fé?
Quando a gente tenta, de todas as maneiras, fazer com que alguma coisa dê certo e não dá, quando envolve finanças, nosso emocional, o nosso racional, todas as esferas naturais, quando há esgotamento disso, a gente acredita que é o fim. Atenção para isso, tá? Às vezes você passou por todos os médicos, é o fim. Não, já esgotei, já gastei todo o meu dinheiro. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Foi pregado aqui. Não, esgotei todo o meu dinheiro, todas as coisas e agora acabou, não tem mais o que fazer, Deus fechou todas as portas, agora eu entendi que é a vontade de Deus. Não, meu irmão. Ore por um milagre. Deus pode curar a sua enfermidade. Deus pode abrir a porta do emprego, fazer com que você tenha bons negócios. Não deixe de orar a Deus, o Senhor das dádivas. Não deixe de pedir ajuda a Ele. É por isso que a oração, que é o primeiro ponto de relação, a primeira forma que Ele supre, é tão necessária. A oração é necessária porque a oração move a mão de Deus. Sei que isso parece estranho, principalmente para calvinistas, mas não é. Deus decretou abençoar pela oração. Tiago vai dizer, vocês não têm nada porque vocês não pedem. E quando vocês pedem coisas tão egoístas. Vocês pedem coisas para suprir as necessidades egoístas de vocês, por isso que Deus não atende. A oração que Deus atende é a oração do Pai Nosso. Ore ao Senhor. Não desista de orar. Importune-o até que Ele abençoe. Jesus contou várias parábolas a esse respeito. Nós temos que bater na porta até que ela se abra. Não desista de orar. Tenha fé, meu irmão. As 3 fomes que Deus sacia: fome relacional, fome intelectual e fome biológica. O nosso Deus, Ele sacia todas as nossas fomes. Amém, meu irmão? Fique de pé. Deus supre todas as nossas carências. Nós vivemos por fé e não por vistas. Tenha fé e creia nele, porque Ele há de suprir todas as suas necessidades. Ele há de preencher todos os seus vazios. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós, ó Deus, agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque nós vemos na história que o Senhor é o Deus que sacia fomes. O Senhor é o Deus que vê ovelhas que não têm pastor e tem misericórdia delas e vai ao encontro delas. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo Teu cuidado conosco. Nós agradecemos ao Senhor pela advertência na oração. Precisamos orar mais. Incline nosso coração à oração, Senhor. Incline nosso ser à oração, à dependência total do Senhor. Tire de nós toda altivez, todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência e enxar que nós temos poder e autoridade para cuidar de nós mesmos. Pai, tem misericórdia de nós. Nós não queremos ser esses atores autossuficientes, ó Deus, mas nós queremos colocar no Senhor toda a nossa esperança, toda a nossa vida diária. Nos ajude, ó Deus, nos incline, nos curve a oração, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos ajude intelectualmente, nos ajude a compreender melhor o Senhor, se revele, Deus, de maneira poderosa a nós, mediante a Tua palavra, mediante aos Teus ensinos. Nos ajude, nos dê força, ó Deus, e motivação para aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, a ser uma igreja, ó Deus, semelhante à igreja de Bereia, que analisavam constantemente todas as palavras de Paulo, se ele estava falando o que é certo ou não. Senhor, tem misericórdia de nós e nos inclina, ó Deus, ao conhecimento do Senhor. Nos incline, ó Deus, em nome de Jesus, a sã doutrina para a glória do Senhor. E, meu Pai, sacia as nossas fomes naturais. Sacia, ó Deus, essa fome de comida. Sacia essa fome de bebida. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, ó Deus, a viver, Deus, segundo a Tua vontade. Nos ajude a viver segundo os Teus propósitos. Quando estiver o pouco em casa, Senhor, que eu venha dar glória ao Teu nome, que eu venha render graças ao Teu nome, ao Teu cuidado, Senhor, porque o Senhor pode fazer com que a gente viva durante longos períodos, mesmo sem comer, mesmo comendo pouco. É o Senhor que nos nutre enquanto dormimos, é o Senhor que nos guarda. O Senhor é o vigia, o Senhor é o edificador. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. E sacia, meu Pai querido, essas nossas fomes. Nos dê fé para prosseguir. Reaviva, Deus, a Tua obra. Reaviva-nos para a Tua obra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos alimentar
durante o restante dessa semana, em nome de Jesus, porque Tu és o nosso pastor. No Senhor nós depositamos a nossa esperança e a nossa confiança, em nome de Jesus. Erga os seus braços. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito sejam com todos nós, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, por gentileza. Vão em paz, que Deus os abençoe. Cumprimente esse irmão que está do seu lado e que Deus os abençoe em nome de Jesus.